Olá, que Deus nos abençoe. Iniciamos agora o programa Espiritismo em Ação. Hoje vamos conversar sobre um tema que interessa às famílias, em especial aos jovens. Conversaremos sobre juventude e relacionamento afetivo. Convidamos para estar conosco no programa de hoje José Revoredo, do Centro Espírita Irmão Áureo. Seja bem-vindo, Revoredo. Muito obrigado. Nós é que agradecemos aí a oportunidade de aqui estarmos mais uma vez. Revoredo, o que representa o período da juventude de acordo com a doutrina espírita? Bom, o período da juventude é um período muito importante. A doutrina espírita nos relata que o espírito ele começa a jornada dele reencarnatória já a partir do momento da concepção, onde a vida se inicia, e na fase da infância ele tem a oportunidade de se desenvolver ou criar bons hábitos para que se fortaleça nele esses bons hábitos, esses bons costumes. E quando chega o momento da juventude, um momento muito importante, que é o momento onde ele já se encontra na plenitude orgânica, onde o seu espírito se manifesta como ele verdadeiramente ele possa utilizar desses recursos da encarnação atual, auxiliando nas tendências que ele traz de encarnações anteriores. Então, esse período da juventude, pelo que a doutrina espírita relata, um exemplo claro é o que tem no Livro dos Espíritos, quando se pergunta a diferença que se tem quando uma criança passa por aquele período ali da puberdade, entra na juventude e às vezes muda completamente a sua forma de agir, de pensar. E lá a pergunta que se faz para o Espírito da Verdade é por que é outro espírito que habita aquele corpo? E o Espírito da Verdade responde que não. É porque o espírito começa a se manifestar como ele verdadeiramente é. Então, tudo aquilo que ele traz no arcabouço mesmo de suas experiências, tudo aquilo que ele traz como da sua personalidade, como ele é verdadeiramente como espírito, começa a se manifestar plenamente, ou da forma que ele verdadeiramente é a partir da fase da juventude. Então é um período muito importante. A reencarnação já se consolidou nesse período. A reencarnação, no que tange a questão do amadurecimento orgânico, Isso. Sim, porque os espíritos também relatam que aos 7 anos de idade essa reencarnação se completa. Porém, a partir desse momento, o organismo físico ainda se desenvolve. O próprio organismo cerebral ainda se desenvolve e não permite a manifestação plena do espírito, como ele verdadeiramente é, ou pensa. E já no período aí aproximado dos 14 anos, ao fim da puberdade, ele realmente se amadurece por completo e aí sim, ele se manifesta como ele verdadeiramente é como espírito. Revoredo, o que é a glândula epífise e quais as suas funções? Qual a relação desta glândula com o período da adolescência? Muito bem, isso quem nos orienta é André Luiz, principalmente no livro Missionários da Luz. Ele fala que aproximadamente aos 14 anos, essa glândula, ela é chamada também de glândula pineal, ela se desenvolve, ela se desabrocha, ela sai do período estacionário que se encontrava até então e passa a produzir no espírito, nessa mentalidade juvenil, percepções, sensações, principalmente no campo emocional, que antes ele não sentia na fase da infância. E que, na verdade, André Luiz diz que é uma fase de recapitulação. Essa glândula pineal, ela auxilia no processo de recapitulação da sexualidade e também das vivências, das tendências que ele traz de encarnações anteriores. E para a juventude isso é muito importante a gente saber disso, porque o jovem também, por outro lado, começa a desabrochar nele essas percepções que André Luiz também fala, que surge por vezes como fortes impulsos e vem, logicamente, nessa encarnação que ele vive, dúvidas difíceis para ele serem resolvidas. Ele não entende de onde surgem tantos impulsos. Ele até já ouviu dizer, mesmo que seja por aqueles que estudam sobre as glândulas, que mas você está num período aí de explosão hormonal, né? São os hormônios que fazem você agir dessa forma. Tudo bem, mas por quê? Então a doutrina espírita esclarece que esses hormônios, principalmente no que tange a glândula pineal, ela realmente favorece
a revivescência ou a lembrança dessas vivências de encarnações anteriores. Né? Principalmente, vou repetir o que André Luiz fala, no campo das sensações e no campo emocional, né? Fazendo, inclusive, que isso surja realmente como fortes impulsos e que é muito necessário serem controlados e, acima de tudo, com boas orientações. Por que então, Rivoredo, o interesse por relacionamentos afetivos se desenvolve na fase juvenil, especialmente? Isso talvez tenha realmente muito a ver também com a situação que falamos há pouco, porque como essas percepções, sensações, até mesmo as tendências que se afloram de encarnações anteriores surgem aí, surge também o interesse mais evidente, mais explícito para, por exemplo, o sexo oposto, né, para relacionamentos afetivos. É natural isso acontecer. Agora, eu queria dizer que a própria espiritualidade orienta reiteradamente que é necessário que o jovem tenha muita orientação nesse período. Porque se ele não tiver uma orientação segura, uma orientação correta, ele pode procurar essas orientações pela inclusão das dúvidas que surgem em fontes que não são fontes seguras, mais fontes adequadas, né? E isso traz para o jovem, assim, possibilidades de desequilíbrios diversos. Então é muito importante realmente, Larissa, nesse período da vida, o jovem estar amparado por orientações seguras nesse campo, porque o interesse pelo relacionamento afetivo, por conhecer melhor outra pessoa, vivenciar sensações mesmo no campo afetivo, surgem fortemente, e vou repetir o que André Luiz fala, muitas vezes como fortes impulsos, e que precisam ser realmente controlados, orientados, canalizados para o bem. É outra orientação que a espiritualidade reiteradamente também afirma, da necessidade de se canalizar essas energias, esses impulsos, em ações no campo, por exemplo, do bem, em ações apropriadas ou em ações produtivas no campo do bem, porque aí essas energias realmente são muito fortes, muito positivas, nós não podemos dizer também que são prejudiciais. E não. É natural que elas venham. É natural que elas venham. É necessário que a gente possa orientar esse jovem, ou o jovem, é necessário que ele saiba que ele pode canalizar essas energias, que ele pode utilizar essas energias, por exemplo, para o estudo, para o trabalho no bem, para pesquisas. Tem quantos e quantos valores aí nessa fase juvenil se despontam e poucos sabem que, na verdade, ele está utilizando essas energias. Energias que estão simplesmente sendo canalizadas para uma coisa útil. Infelizmente, isso também acontece para as coisas negativas, né? Para as coisas que destroem ou para aquelas que desequilibram. Daí a necessidade de orientação segura, né? Exatamente. A religião seria um ponto importante na vivência juvenil? Muito importante. A religião ela é muito importante porque, agora é evidente, eu vou falar um ponto eu acho que é importante ser ressaltado aqui. É evidente que nós estamos mencionando aqui a religião que liberta, a religião que verdadeiramente constrói valores, né? Consolidam valores reais. E a gente fala em valores reais porque também, mesmo no meio religioso, há muitas confusões em relação a valores. Às vezes dá-se valor a coisas que na verdade não tem. Isso a gente vê mesmo nos ensinamentos, ou mesmo na época do Cristo, quantos valores ali foram deturpados e que o Cristo mesmo deixou, aboliu. Teve muitos costumes do passado, ou mesmo valores que se tinham, que foram abolidos pelo Cristo, para que ficasse muito claro o que verdadeiramente era valor. Tanto é que as leis mesmo, que Moisés, com a grande necessidade da época, as leis mosaicas terem conduzido todo aquele povo hebreu, e que, lógico, esse patrimônio de conhecimento se perpetua até hoje, mesmo no direito. O nosso direito hoje ainda é pautado muito pelas leis mosaicas. Mas mesmo essas leis foram resumidas pelo Cristo em apenas uma, praticamente, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então essa necessidade de orientar por valores reais se torna muito importante, principalmente no que tange a relacionamento afetivo. Nós vamos para um breve intervalo, voltamos já com o programa Espiritismo em Ação.
Espiritismo veio trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos, inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje. Estamos de volta com o programa Espiritismo em Ação, conversando com o Revoredo sobre juventude e relacionamento afetivo. Revoredo, o que representa o período do namoro e o do noivado para aquele jovem que estabeleceu um relacionamento afetivo com alguém? Conforme a espiritualidade, principalmente Emmanuel, no livro Vida e Sexo, e mesmo em outros, como Adolescência e Vida, de Joana de Ângeles, eles relatam que esse período de namoro, ele é um período muito importante, porque é um período de amadurecimento, de relacionamentos afetivos. São experiências, pelo menos nessa encarnação que ele vive, experiências novas, mas que vão consolidar no futuro possibilidades de se consolidar a vida em família. E esse período do namoro é um período muito importante também para que eles se conheçam, se identifiquem, passa-se também a ter uma visão menos, uma vida menos egoística, né? Porque até então, na infância, é natural que o próprio instinto de conservação nos mobilize muito a ter cuidados conosco mesmo. Então a criança só vê realmente ela, em torno dela, os desejos, as vontades dela. Mas na juventude, nesse período do namoro, já que estamos falando de relacionamento afetivo, é o momento de compartilhar, é o momento de vivenciar também experiências do outro, é momento também de compreender o que uma outra pessoa também pensa. E o período do namoro, ele tem uma importância muito grande no que tange assim, a uma preparação para, quem sabe, um futuro casamento. Então é um período de autoconhecimento e de conhecimento também de ambos, para que possam ali se estabelecer bases para que, se houver a possibilidade de ter uma comunhão conjugal, essa comunhão aconteça sobre equilíbrio, né? Imagina se não conhecêssemos direito as pessoas e fôssemos, por exemplo, constituir uma família. Seria complicado se não tivéssemos aquela fase de perceber se realmente aquela pessoa, o conhecimento prévio, né? E para o espírito também é uma fase importante para ele aprender a compartilhar realmente, aprender a vivenciar o amor de uma forma mais abrangente, não só tão, às vezes, egocêntrica. E é uma oportunidade mesmo de entender, e eu acho que é uma coisa que vai se percebendo muito na fase do namoro, uma verdade que Jesus já tinha nos ensinado há muito tempo, que nós devemos amar os outros como a nós mesmos. Então agora nós vamos estar vivenciando o contrário, né? Se na atual encarnação, na fase infantil, a gente aprendeu também a se amar, agora nós vamos ter que aprender a amar o outro como nós também nos amamos. E como o outro é. E como o outro é, aceitando, compreendendo, né? Reconhecendo uma nova realidade, novos valores. E isso tem que vir para somar, para somar. Por isso que não pode ser impositivo, né? Por isso que quando as virtudes não estão presentes num relacionamento, ela pode dificultar a continuidade ou o êxito desse relacionamento no futuro. E o namoro é uma fase muito bacana, muito importante, muito interessante para isso. E o noivado, o que ele representa? O noivado já, tradicionalmente, né, já representa
Uma decisão. Dizer, uma decisão que já fora tomada, mas que estão agora num processo de preparação. Preparação para se consolidar o que se poderia chamar aí do casamento, né? Essa comunhão conjugal. E esses futuros cônjuges, eles passam a viver no período do namoro, o período já focado para aquele momento. Do noivado, né? no caso. O noivado passa a ser o período que eles ficam focados para a conclusão do que eles sonham, né? Aspiram, que é o casamento. Então, o noivado também é uma fase muito importante. É importante também perceber que existem algumas bases que têm que ser construídas antes de, por exemplo, se constituir um lar. E o noivado é um período muito propício para poder estabelecer essas bases. Bases que a gente diz, assim, mesmo na questão existencial, bases como, por exemplo, onde nós vamos constituir o nosso lar. A nossa vida a dois vai ser constituída onde? Não, em relação, por exemplo, à residência, em relação, por exemplo, a valores, equilíbrio financeiro, né? Essas situações que todas vão colaborar para que haja um equilíbrio, não só equilíbrio financeiro, mas um equilíbrio espiritual. É evidente que a questão financeira, residência, outras bases para que o lar possa ali, na verdade, surgir um lar cristão, são todos fatores importantes. E o noivado é como se fosse aquele período, aquela reta final, para que a gente alcance aqueles pontos que são necessários para iniciarmos bem a vida a dois. Revoredo, quais são os perigos de se estabelecer relacionamentos irresponsáveis na juventude, coisa que hoje é muito comum de se ver? Realmente os perigos são grandes. São grandes, e não só na juventude, né? E não só no relacionamento afetivo, mas em relação ao relacionamento afetivo, ou no relacionamento emocional, aquilo que lida as nossas emoções, os nossos sentimentos, nós temos que tomar alguns cuidados para que a gente não se fira e para que a gente também não fira o nosso próximo, porque nós realmente somos eternamente responsáveis por aquilo que cativamos, como nos disseram. E o interessante perceber também que, em função, às vezes, na juventude, da falta de experiência, de conhecimento, de vivência, surjam algumas dificuldades que possam aparentar-se intransponíveis e que, na verdade, não são. E os perigos são perigos, por exemplo, um desequilíbrio mesmo no campo do sexo, desequilíbrios mesmo no campo e a gente está falando aqui da questão sexual, mas aí entra diversos outros desequilíbrios que possam advir a partir daí, mas também os desequilíbrios em função da falta de vivência, de experiência e principalmente de valores. É por isso que eu volto ao que inicialmente falamos, e você mencionou, que é a questão da necessidade da religiosidade, a necessidade de identificarmos valores, verdadeiros valores, porque isso vão ser tudo base, né, para que a gente fuja dos perigos, né, tenha condições de poder, ter ali condições de se sustentar para evitar esses perigos de quedas, né, de erros, enfim. Esse é um ponto importante ressaltar. E os perigos são vários, né, Larissa? A gente vê tantos casais aí iniciando uma vida a dois, sem base, às vezes com dificuldades enormes de estabelecer o que verdadeiramente é um lar, né? Não só uma casa. Nós não estamos só debaixo de um teto, nós estamos debaixo de um ambiente espiritual que estamos construindo. A família, ela tem um valor muito importante, é a célula mais importante da sociedade. E ela não pode ser constituída sem que a gente tenha realmente aqueles valores seguros e a responsabilidade, né, de entender que outras almas também estarão sob os nossos cuidados. São vários fatores, né? Eu digo assim porque as irresponsabilidades que você mencionou também, entra assim, essa questão mesmo de se falar assim, não, mas eu estou pensando em casar e se não der certo eu me separo. É comum às vezes ouvir isso. Até os contratos temporários que foram moda até um tempo atrás, né, Reverendo? Sem falar nesse tipo de comunhão. E isso mostra claramente que não se entendeu o que é verdadeiramente um casamento. Né? Para que a gente possa compreender melhor, o casamento, como a espiritualidade também revela, é uma oportunidade de reconstrução,
né, de aprendizado, de fortalecimento íntimo e a 2, a 3, aí entra também os filhos, né, e a família se constitui e se consolida. Iremos agora para um breve intervalo. Continue conosco no programa Espiritismo em Ação. Voltamos já. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos, inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje. Estamos de volta com o programa Espiritismo em Ação, conversando hoje sobre o tema Juventude e Relacionamento Afetivo. Revoredo, o que é importante que se cultive quando estabelecemos relacionamentos afetivos com alguém? É sempre importante consultarmos o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo chamado O Homem de Bem, na verdade é um item chamado Homem de Bem, que menciona lá diversas virtudes que se encontram no ser humano já, em essência, porque nós fomos criados em essência, né, à imagem e semelhança de Deus. Então o amor, essas virtudes estão aí em nós, precisando ser potencializadas ou despertadas. E num relacionamento afetivo, eu estou dando isso como referência, porque essas virtudes que se menciona lá são virtudes que nós também temos que aprender a viver, a conviver e a vivenciar junto com aqueles que compartilham conosco a experiência doméstica, ou a experiência de uma família, ou mesmo, agora mais intimamente, num relacionamento afetivo. Então o amor, evidentemente, a compreensão, o carinho, a paciência, são virtudes assim fundamentais para que a gente possa ter sucesso, né? Para que possamos ter êxito no relacionamento a dois. E assim a gente vai observar em diversas outras virtudes, né? Fundamentos básicos para que haja sucesso no relacionamento afetivo. Respeitando aquela máxima, fazer ao outro que eu gostaria que o outro me fizesse, né? Exatamente, porque a lei de ação e reação, ela é verdadeira. Não só porque isso pode voltar a acontecer comigo, o que eu estou fazendo com o outro, mas lembrando que a gente também colhe aquilo que planta. Então, se eu faço ao outro aquilo que eu gostaria que me fosse feito, na verdade eu também estou plantando para o futuro, ou mesmo para o presente, aquilo que eu gostaria de sentir, de vivenciar. Então, por exemplo, o respeito, a consideração, são fatores que, quando a gente quer o respeito, a gente tem que dar também o respeito. E assim por diante, né? Revoredo, como é que a doutrina espírita pode auxiliar a juventude diante dessas dúvidas e anseios no campo da vivência dos relacionamentos afetivos? E nós gostaríamos também de saber se existem cursos para a juventude na casa espírita que orientam o jovem no momento dessas escolhas, né, definitivas, né, escolhas que marcarão a vida do jovem. Muito bem, a doutrina espírita pode ser muito importante para o jovem no que tange também ao relacionamento afetivo, porque ela traz orientações seguras, claras, que nos fazem compreender situações que, se não fosse, por exemplo, conhecimento sobre a reencarnação, sobre a vida após a morte, sobre essas tendências que trazemos de encarnações anteriores, nós não compreenderíamos o porquê que acontece tantos
tantas dificuldades em relação ao relacionamento afetivo. Então, quando a gente tem a posse desse tipo de conhecimento, quando a gente compreende esses ensinamentos, a gente passa a entender e auxiliar de forma mais ativa, não só se colocando como de forma passiva ou até como vítima de situações. A gente passa a agir de forma bem ativa no equilíbrio da vida a dois, do relacionamento afetivo, né? No sucesso dessa vida conjugal. E promovendo a nossa reforma íntima também. Sem dúvida nenhuma, esse processo é muito importante. A doutrina espírita nos orienta da importância da reforma íntima. E ela é fundamental para que a gente possa ter mais facilidade até de conviver com aquele que a gente elege para ter um relacionamento afetivo. E na casa espírita, a doutrina espírita também nos oferece diversas oportunidades de estudo, de aprendizado. Então tem assim vários cursos que possibilitam ao jovem, como a todos, né, a possibilidade de compreender melhor essa doutrina e relacioná-la com os fatos ligados ao nosso dia a dia. Exemplos são cursos como esse, ó. O jovem tem um livro chamado O Jovem e a Doutrina Espírita. Esse livro chamado O Jovem e o Sexo é um curso muito interessante para a juventude. O Jovem e os Vícios. Tem também o Jovem e a Doutrina Espírita, tem o Jovem e a Família. Esse aqui, interessante, ó, Adolescência, um desafio para pais e educadores. Fala também sobre namoro, relacionamento afetivo, e é um guia, na verdade, para pais e educadores de como lidar com o jovem à luz de orientações da doutrina espírita. Muito bem, caro telespectador, se você quiser saber mais sobre as atividades da Casa Espírita, em especial aquelas ligadas à juventude, à mocidade, acesse o site ocentroespírita.com. Chegamos ao final do programa de hoje. O programa Espiritismo em Ação agradece a presença do Revoredo conosco e agradecemos também a você, telespectador, por ter nos acompanhado. Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações.